Nosso curso agora está nessa direção aqui, nessa pergunta: por que a reforma ainda é importante? 31 de outubro nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. E por que esse movimento, né, de mais de 500 anos, ele ainda é relevante e é algo importante para a caminhada da igreja, para a nossa caminhada como discípulos de Jesus? Por que a reforma ainda é importante? Será que é importante? Será que não foi uma coisa só naquele momento histórico e os princípios da reforma, as conquistas da reforma, a condução da igreja reformada, né, algo ultrapassado, algo que não faz nenhum sentido para o nosso período, para o nosso tempo? Já quero responder dizendo que nós cremos que a reforma foi um movimento de avivamento maravilhoso da história da igreja e que continua sendo um movimento maravilhoso para continuar reformando, santificando, abençoando a igreja de Jesus, a vida dos discípulos de Jesus Cristo. Então, nós cremos que a reforma foi importante, ela é importante e sempre será. Por quê? Porque as bases da reforma são bíblicas. E a Bíblia não vai passar. Movimentos vão passar. Impérios vão cair. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. Céu e terra vai passar, a palavra não vai. A flor seca, a erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, esse movimento da reforma, como o movimento da igreja de Jesus. Ah, pastor, então a igreja só se torna igreja séria a partir da reforma? Não. A igreja, Deus sempre cuidou da igreja, sempre cuidou dos seus filhos e filhas. E, infelizmente, na história da igreja, muito parecido com a história do povo de Israel, vocês que já leram a história de Israel, sabem que Israel sempre foi belo. Sempre teve movimentos e momentos lindos na história de Israel, não teve? Mas também momentos tristíssimos, terríveis, pecaminosos no povo de Israel. Não foi diferente e não é diferente com a igreja de Jesus Cristo. Momentos lindos, profundos, santos e momentos também de desordem, de pecado, de tristeza. A igreja, guardem, nunca mais esqueçam isso, ela é bela, é a noiva de Cristo. A igreja é a comunidade dos pecadores. Não esqueçam disso também. Tudo bem? Por que a reforma ainda é importante? Hoje nós vamos falar sobre a Escritura. Porque a reforma, ela traz, dentre tantas questões lindas, um movimento poderoso de volta à palavra de Deus, de volta à Bíblia. Porque a Bíblia era um livro querido pela igreja, mas não era o livro da igreja. A igreja não vivia baseada, direcionada só pela Escritura Sagrada. O momento da reforma é um momento onde a igreja é convidada, é convocada a voltar para as Escrituras, a ler a Bíblia, a amar a Bíblia, a guardar a Bíblia no coração. Algo muito triste na história da igreja, e que é um dos motivos que aconteceu a reforma, é que, assim, a Igreja Católica entendia, assim como a Bíblia é a palavra de Deus e direciona a vida da igreja, a tradição da igreja, o Papa, ele tinha um poder, uma autoridade igual, ou até superior da Bíblia. E os nossos irmãos reformados vieram dizer, não, o Papa, a igreja, não está acima da Bíblia no direcionamento, seja ele catequético, da vida,
dos princípios, das ordenanças. Não, não. A nossa única regra de fé que conduz o nosso coração a Deus, que conduz a nossa mente, os nossos passos, o nosso trabalho, os nossos afazeres, vem da Bíblia. É a palavra que é a nossa regra de fé e prática, e não a tradição da igreja. A tradição da igreja tinha coisas bonitas, tinha histórias bonitas, mas às vezes histórias de experiências específicas e histórias muitas vezes até mentirosas. Então, aonde que nós, como igreja, vamos ser conduzidos e guiados? Por quem? Pela Bíblia. E eu gostaria de lembrar uma história com vocês, muito legal, muito bonita, de um pré-reformador que viveu 100 anos antes de Martim Lutero. Vocês já ouviram falar de John Hus? John Hus. Ele foi alguém que começou a falar para a igreja: olha, gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Muito do que está sendo ensinado na igreja não é palavra de Deus. E ele começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E por ele ser um pregador do Evangelho e dizer para as pessoas voltarem para a Bíblia, ele foi o quê? Martirizado. John Hus foi mandado para a fogueira. E tem um momento que é profético, creio eu. Hus quer dizer ganso. E ele, então, quando ele vai ser morto, quando vão atear fogo em John Hus, porque ele era tido como um herege, porque ele defendia a Bíblia e dizia que a autoridade era da Bíblia e não do Papa, um dos motivos, né? Tinha outros. Ele diz assim: vocês podem matar o ganso, mas Deus vai levantar o cisne. 100 anos depois da morte de John Hus, Martim Lutero prega as 95 teses. E aí a igreja entende que Martim Lutero foi o cisne. Foi o cisne que colocou lá os 95 argumentos dizendo, resumidamente, voltem para a palavra de Deus. Somente a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Em certo momento da história... Pois não, meu irmão? No YouTube? Deixa eu falar para os irmãos aqui. Como você chama? O André está dizendo que no YouTube tem um filme do John Hus. Obrigado, André. Que legal. Então, essa história de John Hus, ela começa a se misturar com Lutero. No início, Lutero dizia: não, eu não sou igual ao John Hus. Eu não sou igual... Até o Lutero achava que o John Hus era um herege. Daí, nisso, teve um debate. E esse debate, daqui a pouco, vamos conversar sobre isso. E esse debate levou Lutero a debater com um outro doutor da igreja que chamava Eck. E no começo, Lutero, e o Eck dizendo: o Lutero é igual ao John Hus. Ou, em outras palavras, vamos ter que jogar ele na fogueira também. Ele é um herege. E no começo, Lutero começou a se defender. Daí houve uma pausa naquele debate e Lutero foi para a biblioteca. E lá ele pegou os escritos de John Hus. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que Lutero vai dizer: eu sou igual ao John Hus. Eu sou um hussita também. Daqui a pouco eu mostro melhor para vocês. Mas não é muito legal essa história, né? Do John Hus, 100 anos, Lutero, e ambos apontando para a igreja. Voltem para a Escritura. Vamos para a Escritura, então? Salmo 119, versículo 1 a 8. Deixe essa palavra encher o coração de vocês. Você é abençoado quando se mantém na rota, caminhando firme na estrada revelada pelo Eterno. Você é abençoado quando segue suas orientações, fazendo o melhor possível para encontrá-lo. Isso mesmo. Você não anda a esmo. Você caminha em linha reta pela estrada que Ele designou. Tu, Eterno, prescreveste o modo certo de se viver, e agora esperas que assim vivamos. Que meus passos sejam estáveis no curso que estabeleceste. Assim não terei nenhum desgosto ao comparar minha vida com o teu conselho. Eu te agradeço por falares diretamente do teu coração.
Assim aprendo o padrão dos teus justos caminhos. Vou cumprir todas as tuas ordens, portanto, não me abandones. Amém, gente? Salmo 119 mostra para nós a beleza da Escritura. Todos os versículos mostram a grandeza, a magnitude, a beleza, a formosura, a autenticidade, a infabilidade, enfim, a grandeza da Bíblia Sagrada. Por isso, o salmista ele começa dizendo como é abençoado aquele que mantém na rota, no caminho, na descrição, no mapa de Deus, que é a Bíblia. Será que a nossa geração não precisa voltar para a Bíblia, assim como foi a geração de Lutero? Será que a nossa geração não precisa amar mais esse livro e dedicar a esse livro realmente com todo o coração? Porque esse livro, mais do que contar histórias, esse livro ele revela o Senhor da história. A Bíblia é o próprio Deus, a palavra de Deus encarnada. Nós vamos ver daqui a pouco o Cristo. Será que nossa geração não precisa desse avivamento que aconteceu no século XVI? Alistair McGrath, ele é um apologeta, uma pessoa muito respeitada atualmente. Ele disse, eu gostei muito dessa frase dele: se os reformadores destronizaram o Papa, entronizaram a Escritura. Então, mais do que tirar a autoridade do Papa, a grande questão não foi essa. Foi colocar a Bíblia no lugar dela. Foi mostrar, foi revelar a grande verdade, sola Escritura, né? Somente a Escritura. Esse monge aí, que tinha crises existenciais terríveis, morria de medo de muita coisa, um peso enorme no coração, ele teve um encontro com o Cristo, com a palavra de Deus, realmente com Romanos, mostrando que é pela fé que o justo vai viver, e aquilo foi transformador, e conduziu ele a uma leitura correta, uma hermenêutica santa, onde ele realmente entendeu que é pela graça que somos salvos, não é indulgência paga, não é o que o Papa diz, a igreja manda para o céu, manda para o inferno, mas é o Cristo de Deus que nos salva, e é somente o Cristo, é somente a Bíblia, é somente a graça, é somente a fé, é somente a glória de Deus. Então Lutero, os reformadores, eles resgatam esses somentes, e hoje a gente vai ficar no somente a Escritura, ok? Eu comecei dizendo que Lutero, então, ele descobriu que o John Huss era uma bênção, era um homem de Deus, um homem bíblico. E aí eu gostei dessas declarações aqui, ó. Entre os artigos de John Huss, diz Lutero, encontro muitos que são claramente cristãos e evangélicos, os quais a Igreja Universal não pode condenar. Então ele descobriu, ele começou a defender, ele mudou de opinião, né? Ele achava que o John Huss era um herege. Não, ele é evangélico, ou seja, ele é bíblico. E aí, eu achei legal isso aqui, eu coloquei o Duke George, que presidia o debate, né, entre o Lutero e o tal de Eck, deixou escapar a seguinte exclamação: a praga. Tipo, Lutero, você é uma praga, meu. Por quê? Porque os hussitas já tinham feito um movimento nas terras do Duque George, e ele gostava desses hussitas, porque eram pessoas protestantes, eram pessoas que apontavam para Deus, e gente que caminha com Deus é mais livre, é mais inteligente, consegue fazer uma política, uma ação econômica, vivencial, com muito mais clareza e mais força. Eu tenho alguns questionamentos, mas ainda acho que a gente pode defender essa tese. Muitos dos países que tiveram essa marca protestante, até hoje, mesmo eles tendo já abandonado a Bíblia, eles ainda têm posturas de justiça e cidadania maiores que países que não aprenderam os princípios da reforma protestante. Ficou claro? América do Norte, Canadá, alguns países da Europa, a própria Alemanha, né? Tem pecados terríveis nessas nações, coisas terríveis nessas nações, mas tem algumas conquistas, e que, se a gente for ver a base vem da reforma protestante. Tudo bem?
Lutero então declarou. Daí, até fevereiro de 1520, Lutero havia feito mais pesquisas a respeito de Hus, do John Hus. E ele conclui: somos todos hussitas, sem o saber. Com essa declaração, a autoridade da tradição eclesiástica foi despedaçada. É o Papa, é a tradição que tá lá no topo das prioridades, que conduz a igreja. Daí, com essa declaração, o Lutero está dizendo: não, não é. A igreja institucional havia condenado Hus, matado Hus, por pontos de vista que Lutero agora via como os ensinamentos pela palavra de Deus. Sola a Bíblia, sola a Escritura, somente a Bíblia, os reformadores e Martinho Lutero defenderam. Lutero dizia: o que sola a Escritura quer dizer é que quando temos de escolher, há apenas uma escolha que podemos fazer. Na vida a gente tem essas encruzilhadas. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Né? Faço isso ou faço aquilo? Na vida espiritual, ou a gente precisa tomar algumas atitudes, umas resoluções corretas. E os reformadores dizem: vá pelo caminho da Bíblia. Somente a Bíblia. Somente a Escritura é nossa autoridade máxima. Em especial, é a suprema autoridade, em contraste à autoridade da igreja com suas tradições. O grande problema era a tradição daquela época. Puxa, mas todo mundo fazia assim. Todo mundo ensinava assim. Todo mundo pregava assim. Daí pegavam histórias místicas, histórias fantasias e colocavam no mesmo nível, na mesma autoridade das Escrituras. E Lutero veio falar: não façam isso. Não sigam essas crendices. Não sigam essas experiências. Não sigam essas tradições da igreja, o que os papas colocaram. Não sigam. Sigam a Escritura. Isso mudou o mundo, gente. Isso mudou o mundo. Acabei de citar reformas econômicas, políticas, mas com certeza a reforma espiritual, o avivamento, que todo mundo tem a Bíblia na mão, as traduções que existem hoje. Nós podemos consultar. Não há muito tempo as missas eram em latim, não eram em latim? Porque era só a tradição, ou seja, a tradição e a tradução, a interpretação era da igreja do clero. O povo, não, vocês não têm condições. E Lutero vem dizer: todos têm, porque todos foram batizados com o Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo. A Bíblia, meus irmãos, é um livro profundo demais, que doutores muitas vezes se perdem. Mas a Bíblia é um livro poderoso e simples demais, que um menino, uma menina, uma criança entende o cerne das Escrituras. Compreendem isso? É profundo? É profundo. É simples? É simples. E mudou o mundo. E eu vou colocar aqui uma frase do Lutero, gente, espero que vocês não escandalizem, tá? Isso aqui tem um contexto histórico, e vocês não escandalizem, porque ele vai falar que ele estava tomando cerveja, e tomando cerveja estava mudando o mundo. Então, preste atenção, não fica na cerveja não, fica nos detalhes maiores. E era dessa forma que Lutero descrevia a reforma. Olha que interessante, isso aqui são palavras de Martinho Lutero. Eu me opus às indulgências e a todos os papistas, mas jamais pela força. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi sobre a palavra de Deus. Não fiz nada mais que isso. Então o que ele fala? Ensinou, pregou, escreveu. Ele não fez nada mais que isso. Enquanto eu dormia, ou tomava cerveja de Wittenberg com Felipe Asmendorf, amigos de Lutero, a palavra enfraqueceu o papado de um modo que nem um príncipe ou imperador jamais infligira tantas perdas sobre ele. A palavra muda a vida da gente, o coração da gente. A palavra é a mesma palavra de Gênesis 1 que fez o céu e a terra. Por isso essa palavra mudou o mundo e continua mudando o mundo. E por isso eu estou aqui lendo a Bíblia com vocês. Daqui a pouco eu vou lá naquele púlpito e vou pregar a palavra.
porque eu creio que essa palavra muda o mundo, muda o coração. E essa fé vem da Bíblia e os reformadores resgataram o poder do Evangelho, a maravilha da lei de Deus. Eu não fiz nada. Olha o Lutero dizendo, eu não fiz nada, eu nada fiz. A palavra fez tudo. Que bênção, né, gente? Que coisa linda. Tem gente que, então vamos tomar cerveja, né? Não fique nesse. Vamos amar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra. Nosso amigo Calvino não podia faltar na nossa aula hoje, né? João Calvino, sobre a Escritura e somente que seja este um firme princípio. Nenhuma outra palavra deve ser tida como uma palavra de Deus. Não. O Papa pode ser muito legal, muito bonzinho, mas não. A palavra direcionadora, a palavra que tem autoridade é a Escritura Sagrada, Velho e Novo Testamento. Com a palavra de Deus, dado lugar como tal na igreja do que é contido primeiramente na lei e nos profetas e depois nos escritos dos apóstolos. A única forma autorizada de ensino, a única forma, presta atenção nisso aqui, autorizada de ensino na igreja é por meio da prescrição e do padrão de sua palavra. Atualmente, será que nós precisamos disso? A Bíblia tem tido realmente autoridade? É a Bíblia que tem realmente conduzido corações e movimentos de igreja? As pessoas vão para a igreja porque querem adorar a Deus, querem conhecer o Deus da palavra e a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem produzido e movimentado multidões, às vezes. Ou às vezes é um discurso de autoajuda, é um discurso onde só enaltece o ser humano, não que o ser humano não seja belo, porque é a imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz também que o ser humano, desculpe a palavra, mas ele é podre, ele é sujo, ele é imundo, ele é pecaminoso, e sem Cristo nós vamos para o inferno, e só com Cristo temos vida. Então, esse evangelho, essa boa notícia tem sido pregada, essa má notícia de que nós somos pecadores, de que há céu e que há inferno, que a raça humana é uma raça caída, tem sido pregada nos nossos dias. Os reformadores afirmavam que o que define a igreja verdadeira é a continuidade no Evangelho. Uma igreja de verdade é uma igreja que é conduzida, guiada, onde a base é o Evangelho de Jesus Cristo. O que ela prega se alinha com a Bíblia? Eles fizeram essa pergunta. E eu creio que é uma boa pergunta para nós hoje. O que eu vou pregar daqui a pouco, ali, o que eu estou falando com vocês aqui, se alinha com a Bíblia? Guarda isso aqui, gente. As marcas de uma igreja verdadeira são a palavra e os sacramentos. É a Bíblia Sagrada. E é o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a aliança que Deus tem conosco, que faz conosco. E o participar da mesa do Senhor, da comunhão, da Santa Ceia. A reforma resgata, dizendo, olha, igreja verdadeira precisa disso aqui. Palavra e sacramento. A igreja não estabelece a autenticidade do Evangelho. Não é a igreja que diz, a Bíblia é a palavra, a Bíblia é isso, aquilo. Não. O Evangelho é que estabelece a autenticidade da igreja. É o Evangelho que diz que a gente está no caminho de Deus, que a gente é de Deus e somos discípulos de Jesus Cristo. Por isso, é muito claro quando a Bíblia diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. Quando o povo deixa a Bíblia, eles deixam Deus da Bíblia, eles deixam a vida de Deus que a Bíblia revela. Eles deixam o próprio Cristo. E quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem o Cristo não tem a vida. Quando abandonamos a Bíblia, nós estamos abandonando o próprio Cristo, que é a Bíblia. Comentando 1 Timóteo, Calvino diz, Timóteo 3,15. Olha as palavras de João Calvino. A diferença entre nós e os papistas é que eles creem que a igreja não possa ser a coluna da verdade
a não ser que ela presida sobre a palavra de Deus. A igreja diz o que tem que ser feito. Nós, por outro lado, asseveramos que é porque ela se sujeita reverentemente à palavra de Deus, que a verdade é por ela preservada e transmitida a outras pessoas. Quando a igreja deixa de sujeitar, ser submissa à Bíblia e quer ser uma igreja, precisamos ser mais práticos, precisamos ser mais estratégicos. Tudo legal, praticidade, estratégia, planejamento, tudo legal. Mas se isso ocupar a primazia e não a palavra de Deus, aí se perde. Como se perdeu no tempo de Calvino e Lutero, como se perde no nossos dias. Agora vamos ouvir o que Zwinglio. Eu falei de Lutero, nós conversamos sobre Lutero, palavras de Lutero, palavras de Calvino, palavras agora de outro reformador importante, Zwinglio, Ulrich Zwinglio. Gente, tudo bem? Está caminhando aí? Está certinho? Eu fiz questão de começar com o Salmo 119, gente, porque o que nos dá sustento, o que nos dá direção é o Salmo, é o Evangelho, são os profetas, é a Bíblia, tá? Nós não somos gente que segue Calvino, Lutero e Zwinglio cegamente. Não, nós não somos seguidores deles. Nós somos seguidores de Jesus. Nós somos seguidores da Bíblia Sagrada. E nós, olhando a história, estudando a história e os escritos, a gente vê que Lutero, Calvino e Zwinglio, eles seguiram a Bíblia. Por isso que a gente cita esses reformadores, que foram pessoas realmente importantes na história do mundo, na história da igreja. Tá bom? Mas, então, vocês são calvinistas? Somos calvinistas. Somos muito luteranos, algumas coisas não. A nossa tradição reformada presbiteriana se identifica mais com Calvino, né? Zwinglio, sim, John Knox também, são pessoas que marcaram. Mas mais do que isso, nós somos cristãos. Nós somos o povo da Bíblia. É isso que a gente tem que ser. Nós não vamos morrer por Calvino, mas por Jesus a gente morre. Por Jesus a gente vai para a fogueira, igual o John Huss foi. Tudo bem, gente? Então, esse terceiro reformador que eu quero, a gente quer uma aula de escola discipuladora, ele conclama a nos humilhar. O que acontece se eu me sinto iluminado ao ler a Bíblia? Porque eles falavam, olha, a Bíblia não é para os leigos. A Bíblia não é para o povão. Você vê que a reforma protestante, ela traz educação. Um dos princípios, um dos objetivos das igrejas reformadas era o quê? Do lado de uma igreja ter o quê? Uma escola. Escola. Ter uma escola. Por quê? Porque a igreja reformada entende que é muito importante ler, estudar, intelecto, razão, claro, coração. Um dos motivos dos países que foram reformados e marcados por reforma, houve um desenvolvimento maior em todas as áreas, porque era um povo educado, um povo bem alfabetizado. E então, a igreja dizia, não, a tradição já explica tudo. O Papa põe aquele bonezinho dele lá, e quando ele põe, o que ele falar está falado, fique em paz. O que o padre falar, está falado. Vocês não precisam ficar lendo a Bíblia. Vamos fazer até em latim, que daí ninguém vai entender mesmo. Era por aí mesmo, porque a autoridade estava com eles. A chave do céu estava com a igreja. A igreja de Cristo e ser de Cristo realmente é o caminho da salvação. Cristo é o caminho da salvação e a igreja de Cristo, em Cristo, é um caminho de salvação. Mas não os clérigos, os pastores, nós mandamos e desmandamos. Falamos, eu te digo que a Bíblia está dizendo isso, mas a Bíblia não está dizendo isso, pastor. Vocês lembram daquela passagem de Atos, né? Dos bereanos, que iam lá, podia estar sendo Paulo, Pedro, João pregando, mas mesmo assim eles iam lá nas Escrituras para conferir. Então a Bíblia já nos mostra que nós temos que ser esse povo inteligente. Eu vou pregar daqui a pouco ali.
Pega na Bíblia. Isso aí é Bíblia mesmo. Vai dar um guerrão, pois. Isso não tem na Bíblia, não. Sai fora. Não fique com palavras de homens, com tradições. Não, mas sempre meu pai já falava isso, minha mãe, meu bisavô, pode ser quem for. Está na Bíblia, a Bíblia revela isso. Então, eles falavam, olha, não dá. Daí Zwingli fala, ele começa, então, o que acontece se eu não me sinto iluminado ao ler a Bíblia? Nos conclama a nos humilhar, para que não sejamos como aqueles que, embora ouçam, não escutam. Toda vez que você abrir, eu espero que você abra todo dia, a Sagrada Escritura, você possa ter uma postura de humilhação, de quebrantamento, dizendo, Senhor, fala comigo. Spurgeon, um grande pregador, quando ele caminhava em direção ao púlpito para pregar, ele ia dizendo, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche, Espírito Santo, Espírito Santo. Isso era uma declaração de fé dizendo assim, Senhor, o Espírito Santo não me iluminar, não me usar, não vai. Então, sozinho a gente não vai. Eu sou muito inteligente, eu conheço grego, hebraico. Eu já vi pessoas que conhecem muito bem o grego, hebraico, mas não conhecem Cristo. Né? Precisamos do grego e do hebraico? Com certeza. É muito importante, muito importante, muito importante. Precisamos estudar grego e hebraico, né? Realmente os estudiosos, pregadores. Mas é aquilo que eu já disse há pouco. Uma criança às vezes entende. Pastor, na faculdade, temos dois professores que Como é que você chama? Andréia. Meus irmãos, a Andréia está falando aqui de professores da faculdade que conheciam profundamente filosofia, né? Língua também? A Bíblia, mas a conduta, a prática deles não era de cristãos, né? Entenderam, gente? Então tem muita gente que sabe muito, né? Tem conhecimento, mas não tem intimidade, não nasceu de novo, né? Então, os Zwingli nos convida o quê? A orar. Você vai ler a Bíblia, você ora. Você está lendo a Bíblia, você ora. Acabou a leitura da Bíblia, você ora. Por isso que eu creio que somente quem lê a Bíblia aprende a orar. Somente quem lê a Bíblia aprende a orar de verdade. Então, ele nos convida a orar, pedindo o esclarecimento do Espírito de Deus enquanto lemos a palavra de Deus. Zwingli fala mais. Como é que está a orar? Vamos lá. Como então devemos nos aproximar das Escrituras? Como é que eu chego na Bíblia? Como é que amanhã de manhã eu vou ler aquele salmo? Como é que eu me aproximo? Como é que eu me aproximo numa aula como essa? Ou daqui a pouco no culto? Como é que eu me aproximo? Olha o que Zwingli diz. Antes de dizer algo ou ouvir o ensino do homem, consultarei primeiramente a mente do Espírito de Deus. Escutarei que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caia na sanção. Eu vou ouvir antes de dizer algo ou ouvir o ensino do homem, consultarei primeiramente a mente do Espírito de Deus. Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou nas Escrituras, eu vou. Em seguida, devemos pedir reverentemente a Deus por sua graça. Deus, dê a sua mente, seu espírito. E não assumir nossa opinião própria, mas sim a de Deus. Eu acho. Né? A gente pode ter muitos achos, mas Espírito Santo, deixa claro. Espírito Santo, abre o meu coração. Espírito Santo, abre os meus olhos, abre os olhos do meu coração. Temos firme confiança de que Ele nos dará entendimento reto, pois toda sabedoria vem de Deus, o Senhor. Haviam vários doutores que diziam coisas que não tinham nada a ver com a Bíblia. E haviam homens e mulheres simples que diziam e viviam na prática o que a Bíblia ensinava. Até o dia de hoje é assim, né, gente? A gente vê muitas igrejas que os pastores estão falando besteiras e mais besteiras. Mas às vezes você conhece um irmãozinho daquelas igrejas e você vê na prática, é gente que lê a Bíblia, humilde.
e está vivendo exatamente o que a Bíblia diz. A gente quer, às vezes, descobrir a galinha de ovos de ouro, a gente quer descobrir o caminho poderoso. Mas esses homens, essas mulheres de Deus, eles descobrem o Cristo e começam a descobrir essa vida linda, simples, essa vida de oração, essa vida de santidade, essa vida de respeito, resumidamente, essa vida de amor. Porque a Bíblia nos conduz. Qual que é a marca de um cristão? O amor, a alegria, a paz. Você quer ver uma pessoa de Jesus? Essa pessoa, ela transborda amor. Ela transborda alegria. Ela transborda paz. A conclusão de Zwinglio é: a palavra de Deus é certa e nunca falha. Amém, gente? Ela é clara e jamais nos deixa em trevas. Ela ensina por si a verdade. Ela vem e irradia a alma do homem com plena salvação e graça. Dá à alma o consolo seguro de Deus. Ela nos humilha para que percamos e, na verdade, sejamos condenados a fim de agarrar a Deus. Entenderam? Ela nos desmonta, daí eu vejo que o Rômulo não dá conta de nada, estou morrendo afogado, daí a Bíblia mostra para nós ainda, ó, pega em Deus. Daí eu saio do mar, da escuridão, da morte. Então, a Bíblia nos humilha. Ela mostra, o Rômulo, você não se salva. Você não dá conta de nada. É somente o Senhor que falou, que fala. É somente Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus por 3 razões, os reformadores diziam. Ela provém de Deus, do Deus Pai. É uma revelação de Deus Pai. É a respeito do Deus Filho. É o documento da palavra de Deus na pessoa de Jesus, prometido no Antigo Testamento e confirmado no Novo. A Bíblia, ela revela o amor do Pai. Ela revela o plano do Pai, a salvação do Pai, o caminho do Pai, o Filho. Terceiro, a Bíblia é por Deus. Então, ó, provém de Deus, é a respeito do Filho de Deus e é por Deus, o Espírito. É o registro inspirado pelo Espírito da palavra de Deus na pessoa de Jesus. O Espírito Santo garante que é um relato apurado e confiável na palavra de Deus. Guarda isso aqui. Assim vem de Deus, é a respeito de Deus e é por Deus. A Bíblia Sagrada é assim. Para os reformadores, a Bíblia e Cristo andam juntos. Gostaria que você guardasse isso, porque isso é transformador. Somos salvos somente por Cristo. Mas nós encontramos Cristo aonde, gente? Na verdade, os dois estão ligados. Cristo é o verbo encarnado. É a Bíblia e a Bíblia é a palavra escrita. E Cristo é a Bíblia ambulante. Não é isso? Você quer conhecer a Bíblia, os profetas, Moisés, tudo que os profetas disseram, tudo que os livros da lei disseram, tudo que os apóstolos disseram? Olha para Jesus. Ele é a Bíblia ambulante. Ele é a Bíblia encarnada. A Bíblia é a palavra de Deus, porque pelo Espírito ela testifica o verbo encarnado. Deste modo, Cristo é central para a Bíblia. Cristo também é central para a interpretação da Bíblia. Eu já tenho falado nessa nossa classe aqui. Você quer conhecer a Bíblia de verdade? Você precisa de uma chave. E qual é a chave para a gente interpretar a Bíblia? Uma das melhores é Cristo. Você quer entender Gênesis? Você quer entender Isaías? Você quer entender Mateus, Apocalipse? Você precisa de uma chave hermenêutica, de interpretação. E qual é essa chave? Cristo. Há outras chaves boas, o reino de Deus, a aliança, tudo isso nos dá uma visão melhor de todos os Cristos. Mas, com certeza, Cristo é central. Ufa! Achei que não ia dar. Desafio. Qual que é o desafio hoje? Hoje é que dia? Hoje é 15? 14 de novembro de 2021. Qual que é o nosso desafio hoje? Temos de nos esforçar para garantir que nossa vida pessoal, nossa vida em comunidade, sejam regidas não pela tradição,
ou pela experiência, mas por Cristo mediante a palavra. Aquele tempo de Lutero, o que era forte lá? Tradição. E hoje, o que é muito forte? Experiência. Eu senti isso. Eu gosto assim. Eu estou feliz assim. Não é assim que nosso mundo hoje é? Ah, não, mas tá, a Bíblia fala isso, mas eu sinto assim. A nossa geração é a geração da sensação, das experiências, do que eu acho. Não tem valores absolutos. Cada um tem o seu valor. Por isso que não basta ser só macho e fêmea, homem ou mulher. Tem que ser mais um tanto de nomes que se dão, né? Não só lésbico, homossexual, mas gente que gosta disso, gosta daquilo. E ele vai criando nomes e nomes para revelar uma identidade. É tanta falta de identidade na nossa geração que as pessoas precisam criar vários. Elas não sabem quem que elas são. Então, vamos ser isso, vamos ser isso. Não, agora eu quero só isso. Não, agora eu quero ser isso. Não, eu não sou homem, eu sou bissexual. Né? Lá no final tem uma reticência, porque não acaba. Não acaba. Exatamente, não acaba. Porque não basta ser isso, menino, menina, menino, ex, meninox. Tem que ter mais. Porque eu não sei quem eu sou. E agora eu quero falar com todo respeito, se alguém estiver ouvindo e acha que isso é verdade. Mas com todo respeito, eu estou querendo dizer, porque a Bíblia mostra que Jesus fez homem e mulher. Não está bom isso, ser um homem e ser uma mulher? Com as nossas diferenças, com as nossas crises, com as nossas belezas. Mas fisicamente, estruturalmente, é macho e fêmea. Eu sei que existe muita complexidade, mas nós somos gente, imagem e semelhança de Deus, seres humanos. E na verdade Jesus vai falar, não tem nem homem nem mulher, nós somos todos em Cristo. É todo mundo belo. Mas por não encontrar beleza, a gente precisa criar um monte de coisa. Então hoje, a grande questão não é nem a tradição mais. Porque as pessoas não estão nem aí para a tradição. Não estão nem aí, às vezes, para a história da igreja, para histórias lindas da igreja. Histórias lindas do Agostinho, de Atanásio, Policarpo, Calvino, Lutero, Zwingli. Mas a questão é o que eu acho, o que eu sinto. Que desafio, hein, gente? Mas, por isso e por outras, precisamos voltar para a âncora. Lá o seminário de Campinas que eu estudei, eles construíram o seminário de Campinas no formato de uma âncora. Legal isso, né? Por quê? Ali formam os profetas da igreja presbiteriana, né? Os pastores. E o que realmente dá autoridade para nós? O que faz a gente ser pastor de verdade? Igreja de verdade? Essa é a nossa âncora. É a Bíblia Sagrada. Por terem abandonado a Bíblia, a gente fica solto no mar da vida. Entendem? João 1,14. A palavra tornou-se o quê, gente? Quem que é a palavra? O Logos de Deus. Jesus. Ele se tornou carne e sangue. E veio viver perto de nós. Nós vimos o quê? A glória com nossos olhos. Uma glória única. O Filho é como o Pai. Sempre generoso. Autêntico do início ao fim. Guarde no coração, minhas irmãs, meus irmãos. Não há nada inerte ou teórico na palavra de Deus. Suas palavras, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o próprio Cristo, tem gene da criação e da salvação. Haja luz, é a palavra, e houve luz. Sai Lázaro do túmulo, o Lázaro sai, é palavra de criação. Ser salvo, ser liberto, está consumado, é palavra de salvação. Cristo em nós, Cristo vivo, Cristo ressurreto, é palavra de salvação. A Igreja Católica tem até um ato muito bonito. Quando fala a palavra, eles falam depois que já foi católico, sabe isso? Graças a Deus. Não é isso? Palavra de salvação. Graças a Deus. É graças a Deus mesmo.
Aleluia por isso. Não é errado falar isso não, viu, gente? São palavras para serem tomadas. Igual você come, tá o pão. O pão é para ser o quê? Comido. O arroz, o feijão, a água, para ser bebida. Nós precisamos comer, tomar a palavra. Por rejeitar a palavra, a gente está morrendo, perecendo. Palavras designadas para nutrir uma vida nova em nós, para alimentar as energias da salvação. Estamos fraquinhos, né? Muito fraquinho, confuso. Meu coração quer isso. Fulano falou aquilo. É porque a gente não está sendo conduzido pela palavra. E quem não conhece a palavra vai ouvindo tudo. E vai sendo... Por isso que é muito triste e muito sério nos nossos filhos, e nós mesmos gastarmos horas, às vezes num aparelho como esse, enchendo a cabeça. Pode ter coisas legais, interessantes. Mas que Deus possa fazer um avivamento, que a gente possa gastar mais tempo e horas debruçado sobre a Sagrada Escritura. Meditar. Eu gosto dessa palavra meditar, que tem a ver com ruminar. Lá em Isaías é a mesma expressão do leão. O leão medita, ou seja, o leão ele pega a presa e saboreia a presa. Meditar, saborear. A palavra de Deus não é um exercício de rotina, mas um exercício revolucionário, que não apenas nos ensina, mas o quê? Nos muda. Mudou o mundo de Lutero? Mudou. Mudou o coração de Lutero? Mudou. E a palavra pode também nos transformar. Guarde no coração. A palavra, Jesus, o Logos, a Bíblia, a palavra pela qual Deus fez todas as coisas, tornou-se uma pessoa real, de carne e osso, Jesus de Nazaré. Acontece o evento mais surpreendente, quase inimaginável, mais impressionante e documentado em nossos evangelhos, por aqueles que o viram. E eles declararam o quê? Vimos a sua glória. Para encerrar, gente, 10h21, uma oração. Vamos orar juntos nessa oração? Pai, abre meus olhos para ver tudo que revelas em Jesus Cristo. Não quero perder nenhuma única oportunidade da graça, nem ignorar um item da verdade. Quero ver tudo, tua glória em Jesus. Amém. É isso que eu quis compartilhar com vocês, né? Desse livro bom sobre a reforma que a gente está meditando também. E como Deus fala conosco, gente? Ele fala principalmente através da Escritura, através do seu Filho, que é a Escritura, que é o Verbo, que é a palavra de Deus. Certinho?